vejo a divisão não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Que alegria nós podermos começar o nosso culto de hoje com essa linda promessa, né, de um mundo melhor além do rio, além dessa vida, além de toda essa vida aqui nessa terra. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração nessa quarta-feira. Nós estamos muito contentes, alegres por poder estar conectados com vocês, para juntos podermos adorar a Deus mediante o canto, mediante o estudo da palavra, mediante a oração também. Agora eu quero te convidar a que você se acomode bem. Talvez você esteja aí no seu sofá, você se acomode bem, acomode-se bem na sua cama, talvez na sua rede, talvez sentado ali na área, no quintal, junto com a sua família, assistindo a esse culto do seu celular, do seu computador, da televisão. Quero convidar você que esteja cômodo, que compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, que você também coloque um like, que você curta a página da nossa igreja, e que agora nós possamos reverentemente cantar o hino 555, Até Então.
pois eu bem sei que em breve findarão de todo mal que aqui nos faz trementes ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando. Até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Amém. Eu te convido agora a que você possa fechar os seus olhos, se colocar de forma reverente e juntos possamos orar ao nosso Deus. Depois da oração, ou enquanto neste momento, agora, você pode escrever aí nos comentários o seu pedido de oração. Felizmente, o nosso modo de conexão não nos permite interagir, mas vai aparecer ali o seu pedido, todos os outros irmãos vão ver, e assim vamos juntos estar orando um pelos outros, né, pelas nossas necessidades, tá bom? Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite hoje fazer uma pausa na nossa semana, na correria do trabalho, na correria do estudo, nos afazeres, Senhor, do lar, e nos permite nos colocar diante da Tua presença, Senhor, para juntos poder renovar as nossas forças físicas, também espirituais, e assim juntos continuar nos preparando para o céu. Abençoe, Senhor, a cada irmão que se encontra neste momento assistindo a esse culto, abençoe a sua família. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, as lutas de cada um, aquele que está doente, que Teu Santo Espírito possa dar paz, esperança de tempos melhores, aquele que está sofrendo porque perdeu alguém querido, que Teu Santo Espírito dê consolo, Senhor, e esperança de um tempo sem tristeza, de um tempo sem lágrimas, sem morte. Aquele que está preocupado, Senhor, talvez por um problema conjugal, um problema familiar, talvez está preocupado pela falta do emprego ou pelos problemas financeiros, por favor, Senhor, que ele possa sentir a Tua direção, que ele possa descansar nas Suas promessas, Senhor. O Senhor promete estar ao nosso lado em cada situação, sejam elas boas ou ruins, e nós queremos hoje nos apossar dessa promessa que o Senhor nos fez. Queremos orar também, Senhor, por aquelas pessoas que estão conhecendo a Tua palavra, que estão estudando. Nós queremos pedir que Teu Santo Espírito mantenha vivo no coração delas, Senhor, o desejo de se acercar a Ti, o desejo de ver a Tua face, de estudar a Tua palavra, de ser liberto, Senhor, através da Tua verdade. Hoje queremos pedir também que Teu Santo Espírito esteja com o nosso irmão Adriano, quem vai compartilhar conosco a Tua palavra, que ele seja ungido, Senhor, que os seus lábios sejam ungidos pelo Teu Santo Espírito, para que a mensagem dada por ele hoje, através do Teu Santo Espírito, seja uma luz, Senhor, nas nossas vidas, que ela venha de encontro às nossas necessidades. Nos entregamos a Ti uma vez mais, não porque merecemos nada, mas fazemos tudo, Senhor, confiando na Tua resposta, orando no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Queridos, agora chegou o momento de nós vermos o nosso Provai e Vede, e assim, neste momento, também eu convidar você a separar aí na sua casa o seu dízimo, a sua oferta, para que assim nós possamos contribuir para que a obra do Senhor siga avançando. Então vamos ver agora o Provai e Vede.
vai e vede, história de hoje. Até quando, papai? Papai, quando é que você vai com a gente à igreja? Ah, filha, algum dia. Algum dia, ok? Eu conheci a igreja adventista em Nova Esperança, pertencente à Cajamarca, por meu avô, que é adventista, meu tio e um primo meu. E assim cheguei à igreja, eu gostava das atividades que realizavam e eu participava dos cantos. Quando cheguei a Lima, procurei um trabalho e encontrei em um restaurante, em uma granja. Também em uma fábrica, mas lamentavelmente não era suficiente para sustentar a minha família. E tive minha filha, então era difícil, então comecei a buscar trabalho e encontrei trabalho em uma agência de empregos. Desde 98 desempenho o trabalho de zelador. Minha luta era porque minha esposa e minha filha já iam à igreja e eu não podia, pelo motivo do trabalho. E minha filha me fazia recordar cada sábado que se despedia, dizia: Papai, quando é que você vai com a gente à igreja? Uma noite, quando eu estava com minha filha no seu quarto, mais uma vez ela me perguntou: Papai, quando é que você vai com a gente à igreja? Filhinha, tenho pensado de tantas vezes que você já me falou disso. Vou falar com meu chefe pra ver se ele me deixa o sábado livre, tá? No princípio, ele não me conhecia, não tinha confiança, mas meu chefe é muito compreensivo. E eu não sabia o que poderia acontecer. Com o passar do tempo, ele viu meu trabalho, mas para minha surpresa, o meu chefe me disse: Aladino, você tem o sábado livre. Eu fiquei muito contente porque até que enfim tinha o meu sábado livre para ir à igreja com minha filha, com minha esposa e louvar a Deus. A partir daquele dia, eu e minha família gozamos da plenitude de irmos louvar na igreja, de sermos fiéis ao que Deus nos ordena. Eu não sabia o quão bom era desfrutar em família, indo à igreja, participando das atividades. Eu me lembro quando era menino e agora que tenho meu sábado livre, voltarei a desfrutar como quando era menino. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Você a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento que temos de oportunidade para dizimarmos e ofertarmos a Ti, ó Deus. Que nesse momento mesmo, que não presencialmente, mas onde estivermos, separando o nosso dízimo, a nossa oferta, nós possamos, ó Deus, colocar a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Queremos Te pedir, Pai querido, que o Senhor continue abençoando essa obra de maneira poderosa, não somente financeiramente, mas também pedimos ao Senhor que venha abençoar essa obra espiritualmente. Agora, nesse momento, vamos abrir a Tua palavra. Queremos pedir a Tua bênção especial, Pai querido, sobre este momento, sobre cada irmão, cada irmã que nesse momento ora junto conosco, que vamos juntos meditar na Tua palavra nessa noite de quarta-feira. Venha, Senhor Deus, nos perdoar por nossos pecados e nos auxiliar, Pai querido, dando forças cada dia mais e aumentando a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Bem, a você, boa noite, obrigado por você estar conosco aqui nesse culto de quarta-feira, um culto em que nós
costumamos realizar reuniões de oração nas nossas igrejas, e nesse momento a gente costumava também fazer os nossos pedidos de oração, colocar os nossos agradecimentos. Enfim, você aí coloque no chat, coloque nos comentários o seu agradecimento, o seu pedido de oração, certo? Para que os irmãos que estão aí acompanhando, que estão vendo o chat, possam também orar por você e fazermos essa grande corrente de oração. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, de enviar para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam também acompanhar a programação desse canal, certo? Se inscreva, faça parte dessa grande corrente de evangelismo. Amém? Bem, queridos, é um privilégio estar com você aqui essa noite. Obrigado a você que está nos recebendo aí na sua casa. E vamos aqui já para o texto bíblico. Peço você que pegue a sua Bíblia e abra no livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 11. Nós vamos aqui meditar hoje, nessa noite, um pouquinho sobre uma história que muito conhecida no meio do cristianismo, uma história em que várias pessoas elas já fizeram várias pregações, tem músicas que são escritas em cima, baseado nessa história. Enfim, é uma história que é muito conhecida no meio do cristianismo, que é a morte de Lázaro. E nós vamos meditar, nós vamos entender um pouquinho nessa história, nessa palavra, nessa passagem, nesse capítulo 11 de João, quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida, certo? Então eu peço você que pegue sua Bíblia, abra lá em João capítulo 11, caso você não tenha pegado ainda, vou te dar um tempinho para você correr aí, pegar a sua Bíblia na estante, na mesa, aproveita e chama a família, chama os amigos aí, convida os vizinhos, olha, tem uma pregação maravilhosa, estamos aqui, vamos assistir daqui a pouquinho, certo? João capítulo 11, nós estamos aqui nesse contexto em que Cristo, ele tinha uma família, né? E essa família, ele tinha um certo amor, um certo apreço por essa família. Era uma família de 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Essa família era composta por Lázaro, era composta por Maria e era composta por Marta. 3 irmãos ali que viviam juntos, e eles eram muito amigos de Jesus. E Jesus Cristo, como ele não tinha, vamos dizer assim, como diz a Bíblia, nem onde reclinar a cabeça, ele costumava, em seus momentos de descanso, para que ele pudesse relaxar a sua mente um pouco mais da questão da multidão, da questão de estar dando assistência às pessoas, Cristo, na sua humanidade, ele precisava de um descanso, ele precisava descansar. Então, ele costumava ir para a casa de Lázaro, de Marta e Maria, para que ele pudesse ter ali um pouco mais de descanso de todo aquilo, de todo o seu ministério, de tudo aquilo que ele realizava. Entretanto, aconteceu um episódio em que Lázaro, ele acabou adoecendo de uma doença terminal. E, para desespero das suas irmãs, Cristo não estava presente na hora. Cristo, ele não estava naquele momento em que ele poderia auxiliar Lázaro em sua doença, ele poderia trazer a cura para Lázaro, assim como ele havia trago cura para muitas pessoas. E nós vemos aqui, no capítulo 11, no versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte para nós: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. A primeira coisa que nós conseguimos perceber aqui, queridos, é que Cristo, ele tinha um amor por Lázaro. E alguém pode interpretar mal esse amor que Cristo tinha, mas o amor que Cristo tinha por Lázaro era um amor fraternal, era um amor de irmão para irmão, né? Você ama o seu irmão, você ama o seu amigo, você ama a sua amiga, você gosta muito do seu amigo, da sua amiga. Então Cristo, ele tinha esse amor fraternal por Lázaro, assim como também ele tinha por Marta e por Maria também, e por muitos outros amigos íntimos de Cristo. E ele tinha esse amor fraternal por Lázaro. Entretanto, as irmãs de Lázaro chegam com essa mensagem para Jesus, dizendo que ele estava doente e que ele precisava que Cristo o curasse. Ele precisava que Cristo fizesse ali uma intervenção na doença de Lázaro. E a primeira lição que nós aprendemos é o seguinte: não significa que porque nós estamos ao lado de Cristo, porque nós estamos ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque nós andamos em seus caminhos, porque somos seus servos, somos seus seguidores, que nós não corremos o risco de passar por doenças, de passar por momentos difíceis na nossa vida. A Bíblia relata aqui que Lázaro era uma pessoa que Cristo amava, e Cristo amava Lázaro, mas Lázaro se encontrou doente. E nós, queridos, precisamos colocar na nossa mente essa ideia de que
não significa que eu estou com Cristo, que eu não vou passar por tribulações nem por provações. Mas o que é interessante nós pensarmos é que sim, eu estou com Jesus, eu posso passar tribulações, eu posso passar por aflições, mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, muito embora nós passemos por aflições, nós passemos por momentos de dificuldade, nós temos que crer que esse Jesus está ao nosso lado. E por conta disso, às vezes até muitas pessoas elas se afastam dos caminhos de Deus. Por quê? Porque elas imaginam que, como eu aceitei a Jesus Cristo agora, a minha vida agora vai ser um mar de rosas. Eu não vou ter mais nenhum tipo de problema. Eu não vou passar mais por nenhuma dificuldade. Enfim, queridos, o que eu quero dizer para você é que enquanto nós estivermos nesse mundo cheio de pecado, nesse mundo cheio de pecaminosidade, esse mundo impuro, infelizmente, nós iremos passar e estaremos sujeitos à morte e à doença também. E com Lázaro não foi diferente. Entretanto, Cristo ele queria trazer dessa história de Lázaro uma lição para todas aquelas pessoas que estavam ali, tanto para Maria como para Marta, como para os seus discípulos, como também para os judeus, e ele também queria trazer uma lição para nós aqui no presente, nós que estamos lendo esse texto hoje, nessa noite de quarta-feira. Então, nós vemos ali naquele momento em que Cristo, ele recebe essa mensagem, e a reação de Cristo é uma reação totalmente diferente do que talvez muitos de nós esperaríamos. Olha a reação de Cristo no versículo 4. Diz assim, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, quem lê esse texto, ou até naquela circunstância em que eles se encontravam, alguém poderia pensar assim, poxa, Cristo não se importou. Cristo não se importou com a doença de Lázaro. Cristo não se importou com aquele momento que aquela família estava passando por tribulação. E talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja sentindo a mesma sensação essa noite. Talvez você tenha alguém doente em casa. Nós estamos vivendo aí uma época difícil, né? Estamos aí com uma pandemia. E muitos de nossos irmãos, irmãs, familiares, amigos nossos estão sendo acometidos por essa doença. E às vezes nós pensamos, puxa vida, onde é que está Jesus que permitiu que meu irmão, que minha irmã, que meu pai, que minha mãe adoecesse? E às vezes nós temos essa sensação de que Deus, de que Cristo, Ele não está dando, vamos dizer assim, um certo crédito ao nosso sofrimento. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho que sim, que Cristo Ele se importa pelo meu e pelo seu sofrimento. E nós vamos ver aqui, queridos, que Cristo ele ainda se demora um pouco mais onde ele estava. Ele demorou-se um pouco mais. Ele ainda ficou mais 2 dias. E talvez você esteja esperando, talvez não 2 dias, mas talvez você esteja esperando aí 1 mês, quem sabe 6 meses, quem sabe 1 ano, 2, 3 anos. Quem sabe você está aí na fila de um SUS, ou não sei, esperando alguma cirurgia. E talvez pareça que a sua vida está totalmente ao contrário do que você esperaria que fosse. E eu quero trazer para você essa noite, meu irmão e minha irmã, uma mensagem de esperança. De que Cristo ele está com você e Ele está também por você. Ele está ao seu lado, te dando todo o auxílio que você precisa. Amém? Agora, existe um momento ali em que Cristo se demora e os discípulos estranham essa atitude de Cristo. Por que Cristo demorou-se ali então mais 2 dias onde ele estava? Ele ainda ia para uma região, a região da Judéia, em que ele tinha acabado de ser ali, vamos dizer assim, as pessoas, vamos dizer, falaram mal de Cristo, né? Mal interpretaram a Jesus, foi perseguido lá na região da Judéia. Então o que acontece? Os discípulos estranharam essa atitude de Cristo. Puxa vida, como é que ele vai voltar para um lugar em que o pessoal falou mal dele, enfim, maltrataram a Cristo, né? E talvez a gente, nessa situação, a gente ficaria sem entender. Mas aqui no verso 11, nós vemos que depois de um certo tempo, Cristo diz assim para os discípulos, versículo 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Cristo não somente sabia que Lázaro estava doente, mas também sabia que ele já havia adormecido, já havia descansado. E o interessante é que os discípulos, eles interpretaram essa expressão de Cristo, quando ele falou que Lázaro havia adormecido, eles interpretaram, melhor dizendo, essa
essa expressão que Cristo utilizou para falar da morte de Lázaro, eles interpretaram de uma maneira errada, vamos dizer assim. O versículo 12 diz: seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Só que eles não entenderam que Cristo aqui ele estava utilizando uma figura de linguagem chamada eufemismo, para que você possa compreender. E o que seria então, Adriano, uma figura de linguagem? A figura de linguagem é quando você pega uma palavra, e essa palavra ela tem um significado original, e você aplica essa palavra em uma outra frase com outro significado. Deixa eu tentar te explicar. Geralmente, quando os maridos eles vão fazer um elogio para as esposas, não sei qual é o elogio que você faz aí para a sua esposa, ou a esposa faz para o marido, e ele chega para a esposa e diz assim: amor, você é a flor da minha vida. Por que ele diz que ela é a flor da vida dele? Não porque ela seja uma pessoa que tenha pétalas, que tenha folhas, não é por isso. É porque existe uma coisa na flor que é parecido com o que tem na esposa dele. Talvez a beleza, talvez o perfume. Então ele aí faz o uso de uma linguagem figurada, ok? Então Cristo aqui ele faz o sentido, ele faz o uso também de uma linguagem figurada chamada eufemismo, que tem por objetivo diminuir um pouco a intensidade daquilo que você vai falar. É como se o que ele fosse falar ia chocar muitas pessoas, então ele dá uma amansada, ele fala de uma maneira um pouco mais leve, para que não causasse tanto espanto. Então Cristo ele faz essa comparação entre a morte e o sono. Ele diz: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Entretanto, Cristo queria falar com referência à morte mesmo de Lázaro. Por quê? Porque existem elementos na morte que também estão no sono, e também estão no ato de adormecer, que é o fato de você estar inconsciente, que é o fato de você não ter noção do que acontece ao seu redor. Então, Cristo ele fez essa comparação aqui, certo? E aí, no versículo 13, ele vai e explica melhor sobre essa questão dele ter usado esse termo. Jesus tinha falado de sua morte, aqui no versículo 13, tá? Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, eles interpretaram de forma errada isso. E aí, o verso 14, Cristo explica melhor. Então, lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até ele, mas vamos até ele. Estranho esse verso 15, né? Como é que Cristo ficou contente por não ter estado lá onde Lázaro havia morrido? Alguém pode interpretar mal esse texto, alguém pode pegar esse texto, tirar fora do contexto e tentar uma acusação contra a Bíblia, contra Jesus Cristo. Mas nós vamos entender que o objetivo de Cristo ter permitido, de certa maneira, a morte de Lázaro, era para que os discípulos crescem, para que os judeus crescem, para que Maria e Marta crescem que Jesus, ele tem sim o poder sobre a morte, e que ele tem autoridade para dar vida. Porque Cristo, ele é o original doador da vida. Lembra lá no Éden, quando Cristo estava criando todas as coisas, e para Adão e Eva, não somente para Adão e Eva, mas para todos os seres, mas em especial para Adão e Eva, os seres humanos, ele deu a vida. Então, se Cristo deu a vida, e alguém perdeu essa vida, ele pode trazer a vida a essa pessoa de novo. Então, era isso que Cristo queria provar. E é isso que Deus quer mostrar para mim e para você essa noite. Que embora nós tenhamos perdido algum ente querido, Jesus ele vai dar vida a essa pessoa novamente. Se você crê, digite aí um amém, diga amém na sua casa, dê um glória a Deus e creia, acredite na ressurreição. Então, depois daquele momento em que Cristo conversou com os discípulos, agora Jesus ele parte então para a cidade de Betânia, onde moravam Lázaro com as suas duas irmãs. E aqui no versículo 21, nós vemos aqui o encontro de Marta com Cristo. E talvez a indagação de Marta a Jesus, a afirmativa que ela dá para Jesus, melhor dizendo, talvez seja a afirmativa de muitas pessoas. Talvez seja o questionamento que você esteja fazendo essa noite, ou talvez seja o que você esteja pensando essa noite. E no verso 21, a palavra de Deus diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E talvez você pense nessa noite a mesma coisa. Pai, se o Senhor estivesse aqui, se realmente o Senhor estivesse ao meu favor, o meu pai não teria morrido, minha filha não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Mas eu quero refrescar a sua memória. Com certeza o Senhor estava lá. Com certeza o Senhor sabia e o Senhor sabe da tua situação. Sabe que Cristo ele não estava
presente corporalmente com Marta e Maria no instante da morte de Lázaro, mas em espírito, mentalmente, Jesus Cristo ele sabia. Ele sabia do sofrimento de Marta, ele sabia do sofrimento de Maria, e Cristo também sabe do meu e do seu sofrimento. E aqui no verso 23, Jesus ele dá uma certeza para Marta, e ele diz assim: disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, Senhor, no último dia. Então Marta, ela sabia, ela tinha essa certeza. Mas, mesmo tendo essa certeza de que na volta de Jesus, no último dia, a expressão que ela utiliza aqui, ele iria ressuscitar. Mas ainda assim ela estava em luto, ela estava em prantos. E talvez a gente também esteja na mesma situação. Nós acreditamos na Bíblia, nós lemos, nós sabemos da ressurreição. Mas o choque para nós é tão grande, queridos, que infelizmente a nossa mente só pensa naquele momento, naquele instante. Mas Cristo ele deu a certeza para Marta: o seu irmão vai ressuscitar. E aqui no verso 25 nós lemos uma das passagens mais lindas da Bíblia, uma das passagens, várias passagens, mas uma das passagens mais lindas e uma das promessas mais belas que nós temos de Cristo. Em sua palavra, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Repeta esse texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele fez essa pergunta para Marta. Marta, você crê nisso? Você crê que aquele que vive em mim e que crê em mim, esse não vai morrer eternamente? E ele faz essa mesma pergunta para mim e para você essa noite. Meu irmão e minha irmã, você que está aí no arisco, você crê nisso? Você crê na ressurreição? Você é irmão do Canto Verde, você crê na ressurreição? Você acredita nisso? Irmãos aí do São Cristóvão 2, São Cristóvão Sede, vocês também creem? Os meus irmãos lá do Jardim Violeta, lá do Barroso, o pessoal do João Paulo, Cidade Nobre, vocês creem nisso? Vocês acreditam na ressurreição? Queridos, Jesus ele quer trazer à nossa mente essa certeza. E em meio a uma vida, a um instante em que nós estamos vivendo de pandemia, de mortes por cima de mortes, quase toda semana, se não quase todos os dias, nós recebemos a notícia de que algum parente, de algum conhecido, talvez não nosso, mas de algum irmão, infelizmente, acabou falecendo. Mas Cristo ele quer reavivar a nossa fé, trazendo para nós essa certeza de que ele é a ressurreição, de que ele é a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E depois daquele momento, Cristo agora ele vai ao encontro, ao lugar onde Lázaro tinha sido sepultado. E no verso 32, a Bíblia diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o verso 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Interessante. Talvez você esteja derramando lágrimas. Talvez você esteja passando por um momento de aflição e você pense na sua mente que Cristo não está dando muita atenção, muito crédito. Mas esse texto revela para nós que quando um filho e uma filha de Deus derrama lágrimas, o Espírito de Cristo se perturba. O coração de Cristo bate mais forte, de compaixão, de misericórdia. Por quê? Porque Ele sente a sua dor. Ele sente o teu sofrimento. Ele sente a tua angústia, a tua aflição. E naquele momento em que Cristo viu Maria chorando, e Marta e os outros chorando, Cristo ele se agitou no Espírito. E o coração de Cristo bateu mais forte. E nós vemos aqui no verso 35 uma grande demonstração da humanidade de Cristo. E não somente da humanidade de Jesus, mas a prova de que Ele ama os seus filhos, e também a prova de que Ele está sabendo do meu e do seu sofrimento, e que Ele se importa.
duas pequenas palavras, mas que demonstram uma grande mensagem. Verso 35. Jesus chorou. Jesus chorou. Talvez você pergunte: onde é que estava Jesus quando meu pai estava lá no hospital pedindo ar para respirar? Onde é que estava Jesus quando meu filho morreu de um câncer? Onde é que estava Jesus quando a minha mãe passou por alguma dificuldade? Onde é que estava Jesus quando eu estava precisando mais dele? Onde é que ele estava? Jesus estava com você. E Jesus estava chorando com você. E Cristo, ele nesse momento, talvez você esteja passando por essa dificuldade. E ele sente a tua dor, ele sabe das tuas lágrimas. Verso 36, a palavra de Deus diz assim: então os judeus disseram: vejam como ele o amava. E algumas pessoas até interrogaram, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Queridos, a gente às vezes não entende por que em algumas vezes Cristo faz milagres na vida de algumas pessoas, em outras ele permite que essas pessoas descansem. Nós não sabemos. Infelizmente a nossa mente ela ainda é muito limitada para entender e compreender os mistérios de Deus. Mas se apenas nós tivermos fé e acreditarmos que o Senhor está no controle de tudo e que Ele sabe de todas as coisas, nós vamos ter o alento e vamos ter o conforto do Senhor. Não se esqueça que Ele é a ressurreição e a vida. Que um dia, muito em breve, nós veremos aqueles nossos queridos irmãos que partiram. Irmão Renato, irmão Simão, nosso irmão Adriano, pai do nosso amigo Wesley lá de Messejana também, enfim, muitos outros. Veremos novamente esses irmãos. Mas enquanto esse momento não chega, que tal a gente se preparar? Que tal eu e você nos prepararmos para esse momento? Sabe, queridos, nós pregamos que a volta de Jesus ela pode acontecer a qualquer momento. E quando nós dizemos isso, nós nos referimos a 3 coisas específicas. Nós falamos da volta de Jesus nas nuvens dos céus. Nós não sabemos quando vai acontecer. Nós nos referimos também ao fechamento da porta da graça, que é quando o Espírito de Deus se retirar, não mais agir no homem. Não sabemos quando isso vai acontecer. E também nós falamos com respeito ao dia que vamos descansar no Senhor. Também não sabemos. Mas nesses 3 momentos não haverá mais chance de salvação. É por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Enquanto nós aguardamos os nossos irmãos em Cristo, enquanto nós aguardamos ao Senhor Jesus, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a se preparar. Eu convido você a deixar de lado aquilo que te afasta de Jesus. Eu convido você a fazer um compromisso hoje, nessa quarta-feira, nesse culto de oração. Senhor, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. E eu quero ter certeza, Pai, de que mesmo que eu venha perder minha vida, talvez se não por uma doença, talvez se não por algum outro motivo, alguma calamidade, mas talvez na perseguição futura, mas eu tenho certeza de que a minha salvação está garantida. E de que eu hei de ressuscitar naquele grande dia. Por fim, eu queria terminar com você lendo um texto, para que você possa meditar nesse texto essa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Você conhece esse texto? Medite nesse texto, nas palavras do apóstolo Paulo, em que ele diz: 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim
estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Nós aguardamos a ressurreição. Guardamos a volta de Jesus, quando veremos novamente os nossos entes queridos, os nossos amigos que se foram, mas que em breve, muito em breve, os veremos de novo quando Jesus ressuscitá-los. Aguarde você. Falta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E Cristo, Ele tem preparado para mim e para você um lindo país, belas moradas. E a morte, o pranto e a dor não mais existirão. Vamos louvar juntos esse hino. Lindo país. Lindo país. Nas terras de além, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos e, mais uma vez, levantarmos uma prece ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus de amor e misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma noite que estivemos na Tua presença. Mais um culto de oração, mais um culto em que dedicamos tempo da nossa vida para meditar na Tua palavra um pouco mais. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte do Teu povo, fazer parte da Tua igreja, Senhor. Pai querido, cada uma das pessoas que nesse momento ora conosco, que o Senhor venha, Pai querido, visitar cada lar, cada filho, cada filha, cada irmão e irmã que nesse momento chora, Pai querido, a dor de um luto, a dor da perda, mas que essa pessoa saiba que o Senhor está nesse momento também sentindo a dor dela, que o teu coração, Jesus, ele palpita mais forte quando um filho ou uma filha tua
chora pela perda de alguém. Que o Senhor se compadece do nosso sofrimento, Pai. Obrigado, Senhor. Cada uma das pessoas que está em casa, Senhor, meu Deus, sejam preenchidas do Teu Santo e Bom Espírito. Pai querido, que o Senhor aumente a nossa esperança, a nossa fé e a certeza, Pai, de que muito em breve, quando o Senhor descer, vir nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e veremos novamente os nossos queridos irmãos e amigos que um dia se foram. Que a nossa vida seja alimentada cada dia mais com essa esperança. Possamos amar a volta de Jesus, pregar esse evangelho e nos preparar para esse grande dia. Nos perdoa, Pai, se em nosso coração, em nossa vida existe alguma coisa que está sendo pedra de tropeço. Que o Senhor também nos ajude a amar mais o nosso irmão, amar mais o próximo, Pai. Ó Pai querido, que o Senhor possa repreender, Senhor Deus, todo espírito de discórdia que possa haver. Enfim, Senhor, nossa oração é para que o Senhor prepare o Teu povo. Pai querido, dá-nos uma boa noite de sono. Fica conosco durante o resto dessa semana. É a oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você por ter estado conosco essa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês.